Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriele e hoje venho trazer para vocês um diálogo sobre uma obra publicada em 1932, intitulada O Menino de Engenho, sobre a autoria do escritor José Lins do Rego. Trata-se de uma obra que faz parte do regionalismo moderno. José Lins do Rego publica e financia esta obra com sua própria autoria, com seu próprio financiamento. Por isto, foi alvo de grande crítica social e em relação a essa temática. A narrativa traz como abordagem, como pano de fundo, digamos assim, a decadência do ciclo da cana-de-açúcar, mas também a temática da infância, que José Lins do Rego nos traz como um tema universal. Pois bem, fala da história, narra a vida de um menino chamado Carlos, mais conhecido pelo seu apelido Carlinhos. Carlinhos, ele possui, logo no início da narrativa, é evidente que é uma criança que fica triste ao ver o seu pai em uma crise, em um surto, matando sua mãe. Com a morte de sua mãe, seu pai, ele vai preso e rapidamente esse menino é encaminhado ao engenho de seu avô materno. Lá nesse engenho, o Carlinhos ele começa a ter um mundo diferente que ele não imaginava. Porém, devido à sua grande tristeza, o seu medo por ter perdido sua mãe, ele chega nesse local muito arredio, muito isolado, sem muita conversa e, claro, muito triste, muito debilitado, muito doente por não ter a vontade de comer, de se alimentar, por conta de ter perdido o seu pedestal, a sua mãe que cuidava de si. Mas, ao chegar nesse engenho que está em pleno funcionamento, Carlos se vê admirado. Ele nota as engrenagens todas em funcionamento e começa a observar de fato como era aquele mundo no qual ele tinha chegado. Quando está lá na fazenda, que possui o engenho trabalhando, ele é acolhido pela sua tia Mariazinha, que é claro, por não ter filho nenhum, pega o Carlinhos e cuida muito bem dele, com muito carinho. E é claro que o Carlinhos, em um período que ele está carente, ele se apega demais a essa tia Mariazinha. É um mundo novo para ele, ele começa a observar não só o funcionamento do engenho, mas como que funciona ali a região, né? A vida dele é repleta de surpresas. Basicamente, ele chega uma criança que está em um período de luto, vai passando o tempo e ele começa a ter ali a sua liberdade. Com o momento dos seus primos, em momento de férias, seus primos vêm até a fazenda e ele começa a ter contato, ele começa a ter uma ideia do que é ser criança, da sua infância, começa a perder o medo e começa a ganhar uma certa liberdade, tá? Mas com o passar do tempo, essa liberdade torna-se libertinagem. Por quê? Carlinhos, ele começa a sentir sensações amorosas, é com uma de suas primas, a Maria Clara, que ele começa a ter a sensação do primeiro beijo, quando ela vai visitar o engenho de seu avô também, em período de férias, né? Mas tudo que é férias acaba. O Carlinhos, ele tem essa sensação de amorosa e vai crescendo. Quando ele chega aos seus 12 anos de idade, ele tem relação sexual com uma escrava que trabalha ali no engenho de seu avô e
devido a essa liberdade ter se tornado libertinagem, Carlinhos é encaminhado a um internato. Mas, antes disso, é notável que na narrativa não há só a presença dessa narração. Há como pano de fundo que o José Lins Rego nos traz a decadência da cana-de-açúcar, desse ciclo da cana-de-açúcar, que começa com a publicação do Menino de Engenho e termina lá no Fogo Morto, para mostrar de fato o final desse surgimento, o final do funcionamento dos engenhos. Uma vez que, com o período da industrialização, dessas novas usinas surgindo, o momento, a mão de obra escrava deixa de existir e, é claro, surgem ali as indústrias. Então, por isso, a decadência. O pano de fundo das narrativas que José Lins Rego nos traz é para evidenciar essa decadência da cana-de-açúcar. Como se trata de uma prosa modernista, regionalista, é claro que vai sofrer críticas em relação a esta temática. No livro é notável que nós temos ali um certo a figura ainda escravagista, a figura do escravo, principalmente quando o Carlinhos está brincando e em um período de férias junto com seus primos, chegam ali para brincar também crianças negras, mas brincam ali por pouco tempo porque eles têm obrigações a fazer. Há também a figura do feitor, que é uma pessoa responsável em supervisionar, em fiscalizar o trabalho do escravo e também de açoitar, né? Que é evidente a presença do livro. Também, assim como eu disse, o Carlinhos teve ali o seu momento de intimidade com uma escrava, né? Então há também a presença de escravas cuidando da casa do seu avô, o avô tendo muito poder sobre esses escravos, porém trata-se de um período pós-abolicionistas, mas de acordo com o que nós sabemos em relação a isso, eles acabavam ficando, trabalhando ali com os seus donos por gratidão, por gratidão de estar ali em um engenho e não tem para onde ir. Vai trabalhar para se sustentar, mas enfim, né? É uma temática notada nesta obra, apesar dela ser modernista, regionalista. Lembrando, publicação de 1932, ok? Bom, essa prosa em relação a esses negros libertos da Casa Grande e sendo submissos, né? Nós temos que notar também que eles têm uma certa gratidão, enquanto o narrador, que é uma criança, mostra para nós esse encantamento desse universo de ex-escravos. Uma criança que conta a partir do seu ponto de vista como é esse mundo do funcionamento, esse mundo criativo, esse mundo de admiração do engenho. Não desse outro lado, dessas entrelinhas, para mostrar o sofrimento desses ex-escravos que não tinham lugar para onde ir, né? Então, e o que é marcante do José Lins do Rego, que é uma prosa regionalista com traços de biografia, uma vez que quando criança ele visitava os engenhos do seu avô, que é uma das principais características, a sua vivência, né, enquanto menino, né, desse período é marcante. Então, esta foi a nossa conversa de hoje, para falar de uma obra muito importante, de um período que não pode ser deixado de lado, apagado pela história. Vai mostrar a decadência desse ciclo de cana-de-açúcar, mas também vai falar desse período pós-abolicionista, esses acontecimentos que os ex-escravos tinham. E é claro, sobretudo, a partir de a visão de um narrador personagem, de um narrador criança, ok? Muito obrigada, até a próxima!